Artigo 76. São desvinculados de órgão, fundo ou despesa, até 31 de dezembro de 2024, 30% da arrecadação da União relativa às contribuições sociais, sem prejuízo do pagamento das despesas do regime geral de previdência social, as contribuições de intervenção no domínio econômico e as taxas, já instituídas ou que vierem a ser criadas até a referida data. Parágrafo 1º. O disposto no caput não reduzirá a base de cálculo das transferências a estados, Distrito Federal e municípios, na forma do parágrafo 5º, do artigo 153, do inciso 1º do artigo 157, dos incisos 1º e 2º do artigo 158 e das alíneas A, B e D do inciso 1º e do inciso 2º do artigo 159 da Constituição Federal, nem a base de cálculo das destinações a que se refere a alínea C do inciso 1º do artigo 159 da Constituição Federal. Parágrafo 2º. Excetua-se da desvinculação de que trata o caput a arrecadação da contribuição social do salário educação a que se refere o parágrafo 5º do artigo 212 da Constituição Federal. Parágrafo 3º. Para efeito do cálculo dos recursos para manutenção e desenvolvimento do ensino de que trata o artigo 212 da Constituição Federal, o percentual referido no caput será nulo. Parágrafo 4º. A desvinculação de que trata o caput não se aplica às receitas das contribuições sociais destinadas ao custeio da Seguridade Social. Artigo 76-A. São desvinculados de órgão, fundo ou despesa, até 31 de dezembro de 2032, 30% das receitas dos estados e do Distrito Federal relativas a impostos, taxas e multas já instituídos ou que vierem a ser criados até a referida data, seus adicionais e respectivos acréscimos legais, e outras receitas correntes. Parágrafo único. Excetuam-se da desvinculação de que trata o caput. Inciso 1º. Recursos destinados ao financiamento das ações e serviços públicos de saúde e à manutenção e desenvolvimento do ensino de que tratam, respectivamente, os incisos 2º e 3º do parágrafo 2º do artigo 198 e o artigo 212 da Constituição Federal. Inciso 2º. Receitas que pertencem aos municípios decorrentes de transferências previstas na Constituição Federal. Inciso 3º. Receitas de contribuições previdenciárias e de assistência à saúde dos servidores. Inciso 4º. Demais transferências obrigatórias e voluntárias entre entes da Federação com destinação especificada em lei. Inciso 5º. Fundos instituídos pelo Poder Judiciário, pelos Tribunais de Contas, pelo Ministério Público, pelas Defensorias Públicas e pelas Procuradorias Gerais dos Estados e do Distrito Federal. Artigo 76-B. São desvinculados de órgão, fundo ou despesa, até 31 de dezembro de 2032, 30% das receitas dos municípios relativas a impostos, taxas e multas, já instituídos ou que vierem a ser criados até a referida data, seus adicionais e respectivos acréscimos legais, e outras receitas correntes. Parágrafo único. Excetuam-se da desvinculação de que trata o caput. Inciso 1º. Recursos destinados ao financiamento das ações e serviços públicos de saúde e à manutenção e desenvolvimento do ensino de que tratam, respectivamente, os incisos 2º e 3º do parágrafo 2º do artigo 198 e o artigo 212 da Constituição Federal. Inciso 2º. Receitas de contribuições previdenciárias e de assistência à saúde dos servidores. Inciso 3º. Transferências obrigatórias e voluntárias entre entes da Federação com destinação especificada em lei. Inciso 4º. Fundos instituídos pelo Tribunal de Contas do Município. Artigo 77. Até o exercício financeiro de 2004, os recursos mínimos aplicados nas ações e serviços públicos de saúde serão equivalentes. Inciso 1º. No caso da União. Alínea A. No ano 2000, o montante empenhado em ações e serviços públicos de saúde no exercício financeiro de 1999 acrescido de, no mínimo, 5%. Alínea B. Do ano 2001 ao ano 2004, o valor apurado no ano anterior, corrigido pela variação nominal do Produto Interno Bruto, PIB. Inciso 2º.
No caso dos estados e do Distrito Federal, 12% do produto da arrecadação dos impostos a que se refere o artigo 155 e dos recursos de que tratam os artigos 157 e 159, inciso 1º, alínea A, e inciso 2º, deduzidas as parcelas que forem transferidas aos respectivos municípios. E, inciso 3º. No caso dos municípios e do Distrito Federal, 15% do produto da arrecadação dos impostos a que se refere o artigo 156 e dos recursos de que tratam os artigos 158 e 159, inciso 1º, alínea B e parágrafo 3º. Parágrafo 1º. Os estados, o Distrito Federal e os municípios que apliquem percentuais inferiores aos fixados nos incisos 2º e 3º deverão elevá-los gradualmente, até o exercício financeiro de 2004, reduzida a diferença à razão de, pelo menos, 1/5 por ano, sendo que, a partir de 2000, a aplicação será de pelo menos 7%. Parágrafo 2º. Dos recursos da União apurados nos termos deste artigo, 15%, no mínimo, serão aplicados nos municípios, segundo o critério populacional, em ações e serviços básicos de saúde, na forma da lei. Parágrafo 3º. Os recursos dos estados, do Distrito Federal e dos municípios destinados às ações e serviços públicos de saúde e os transferidos pela União para a mesma finalidade serão aplicados por meio de fundo de saúde que será acompanhado e fiscalizado por Conselho de Saúde, sem prejuízo do disposto no artigo 74 da Constituição Federal. Parágrafo 4º. Na ausência da lei complementar a que se refere o artigo 198, parágrafo 3º, a partir do exercício financeiro de 2005, aplicar-se-á à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios o disposto neste artigo. Artigo 78. Ressalvados os créditos definidos em lei como de pequeno valor, os de natureza alimentícia, os de que trata o artigo 33 deste ato das disposições constitucionais transitórias e suas complementações e os que já tiverem os seus respectivos recursos liberados ou depositados em juízo, os precatórios pendentes na data de promulgação desta emenda e os que decorram de ações iniciais ajuizadas até 31 de dezembro de 1999 serão liquidados pelo seu valor real, em moeda corrente, acrescido de juros legais, em prestações anuais, iguais e sucessivas, no prazo máximo de 10 anos, permitida a cessão dos créditos. Parágrafo 1º. É permitida a decomposição de parcelas, a critério do credor. Parágrafo 2º. As prestações anuais a que se refere o caput deste artigo terão, se não liquidadas até o final do exercício a que se referem, poder liberatório do pagamento de tributos da entidade devedora. Parágrafo 3º. O prazo referido no caput deste artigo fica reduzido para 2 anos, nos casos de precatórios judiciais originários de desapropriação de imóvel residencial do credor, desde que comprovadamente único à época da emissão na posse. Parágrafo 4º. O presidente do tribunal competente deverá, vencido o prazo ou em caso de omissão no orçamento, ou preterição ao direito de precedência, a requerimento do credor, requisitar ou determinar o sequestro de recursos financeiros da entidade executada, suficientes à satisfação da prestação. Artigo 79. É instituído, para vigorar até o ano de 2010, no âmbito do Poder Executivo Federal, o Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza, a ser regulado por lei complementar com o objetivo de viabilizar a todos os brasileiros acesso a níveis dignos de subsistência, cujos recursos serão aplicados em ações suplementares de nutrição, habitação, educação, saúde, reforço de renda familiar e outros programas de relevante interesse social voltados para a melhoria da qualidade de vida. Parágrafo único. O fundo previsto neste artigo terá conselho consultivo e de acompanhamento que conte com a participação de representantes da sociedade civil, nos termos da lei.